Você já parou para pensar quantas vezes deixou de dar um passo porque acreditava que ainda não estava pronto? Que ainda não era bom o suficiente? Que ainda não tinha alcançado a perfeição? Esse é um peso que muitas pessoas carregam todos os dias. A ideia de que só serão capazes de vencer quando não errarem mais, quando finalmente conseguirem se tornar impecáveis. Mas e se eu te dissesse que esse é justamente o maior inimigo da sua superação? A verdade é que a vida não recompensa quem tenta ser perfeito, ela recompensa quem tem coragem de continuar, mesmo quando tropeça. O segredo não é a perfeição, é o progresso, e é isso que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a sua história. Ao longo do caminho, é comum olhar para os outros e acreditar que eles chegaram onde estão porque sempre tiveram tudo sob controle. Mas isso é uma ilusão criada pelas aparências. Nenhum grande atleta, empreendedor ou pessoa que você admira conquistou sua vitória sem fracassos, sem falhas, sem noites em que pensaram em desistir. Por trás de cada conquista existe um rastro de tentativas, de quedas e de recomeços. E é justamente nesse ponto que mora o verdadeiro poder da superação. Não em ser perfeito, mas em ter a coragem de se levantar uma vez mais do que caiu. Muitas vezes, a busca pela perfeição se transforma em prisão. Você pode até sentir que está sempre esperando o momento ideal, o cenário certo, a confiança necessária para começar, mas esse momento nunca chega. E quanto mais você espera, mais a vida passa. Enquanto isso, o progresso, mesmo que pequeno, vai construindo algo sólido. Pense em uma escada. Não importa quão alto seja o destino, o que realmente importa é continuar subindo degrau por degrau sem parar. E a cada passo, você se aproxima mais de quem deseja se tornar. Existe uma força imensa em aceitar as próprias falhas e transformá-las em combustível para crescer. Imagine por um instante se as maiores mentes da história tivessem desistido ao primeiro erro. Imagine se alguém como Thomas Edison tivesse parado depois das primeiras tentativas falhas de criar a lâmpada. Ele mesmo dizia: "Eu não falhei, apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam." Essa mentalidade é o que transforma erros em lições e obstáculos em degraus de evolução. E talvez, nesse momento, você esteja pensando em todas as vezes que tentou e não conseguiu, em todas as promessas que fez a si mesmo e não cumpriu, em todos os momentos em que acreditou que nunca seria suficiente. É exatamente aí que entra a conexão mais poderosa da superação. Você não precisa apagar o que deu errado. Você precisa usar isso como prova de que ainda está no jogo, de que ainda existe dentro de você a capacidade de dar o próximo passo. Porque cada tentativa, por menor que pareça, já é um sinal de progresso. É importante lembrar que o progresso não acontece de forma linear. Haverá dias em que você vai avançar muito e dias em que vai sentir que voltou atrás. Mas, mesmo nesses dias, existe aprendizado. A constância é o que gera transformação. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre mudar um pouco todos os dias. Esse é o segredo que tantas histórias de superação têm em comum, e é isso que você vai começar a perceber quando abrir mão da perfeição e abraçar o processo. E enquanto você escuta isso, já pode começar a se questionar: qual é o pequeno passo que eu posso dar hoje, mesmo sem estar perfeito, mesmo sem ter todas as respostas? Essa pergunta simples pode ser o início de uma virada que vai transformar não só os seus resultados, mas a maneira como você enxerga a sua própria jornada. E se, enquanto você pensa nisso, eu te pedisse uma coisa simples? Se essas palavras, de alguma forma, já tocaram você, se em algum momento da sua vida você também se cobrou por não ser perfeito e sentiu que isso te travava, então deixe o seu like agora mesmo. Parece um gesto pequeno, mas ele mostra que essa mensagem fez sentido para você e ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir isso. E eu quero saber da sua história. Comente aqui embaixo se você já passou por esse sentimento de não se achar bom o bastante, de pensar que precisava ser perfeito para continuar. Seu comentário pode não só me mostrar que estamos juntos nessa jornada, mas também inspirar outras pessoas que lerem. Às vezes, a sua experiência é exatamente a força que alguém precisa para não desistir. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você algo buscando transformação, buscando progresso. Então se inscreva no canal e ative as notificações. Isso vai garantir que você esteja sempre junto comigo nessa caminhada de histórias de superação,
reflexão e crescimento. Cada vídeo é feito para te lembrar que você não está sozinho e que, mesmo em dias difíceis, existe sempre um próximo passo a ser dado. Porque o segredo não é a perfeição, é o progresso. E quanto mais você se conecta, comenta e participa, mais esse movimento cresce e você passa a fazer parte dele. Quantas vezes você já se pegou acreditando que só poderia começar algo quando estivesse totalmente preparado? Talvez fosse um novo projeto, uma mudança de vida, um hábito que você sempre quis adotar. Mas aí vem aquela voz interna dizendo: ainda não é a hora, ainda não sou bom o suficiente, ainda não estou pronto. Essa é a armadilha mais comum e também a mais cruel, que prende tantas pessoas em um ciclo sem fim: o mito da perfeição. Esse mito nasce de uma ilusão alimentada todos os dias por aquilo que consumimos. Nas redes sociais, nas propagandas, nas histórias que ouvimos, quase sempre nos é mostrado apenas o resultado final, a vitória, a conquista, o sucesso. O que ninguém mostra são as lágrimas, as madrugadas acordado, as falhas acumuladas, os erros que machucam. E quando você se compara a esse recorte, parece que a sua vida é uma bagunça, que só os outros sabem o caminho e que você é o único que não consegue se manter de pé. Mas a verdade é que nada poderia estar mais distante da realidade. A perfeição é uma máscara. Ela cria a impressão de que existe um ponto exato onde tudo se encaixa, onde não existem falhas e onde a vida segue reta e previsível. Só que a vida real não funciona assim. A vida é feita de curvas inesperadas, de tropeços e de recomeços. Cada pessoa que chegou a algum lugar que você admira passou por momentos em que duvidou de si mesma, momentos em que acreditou que não seria capaz. Mas o que fez a diferença não foi acertar sempre, foi continuar, mesmo quando parecia não fazer sentido. E aqui está um ponto que ninguém gosta de admitir. Buscar ser perfeito é, na verdade, um tipo de fuga. É como se a gente dissesse para nós mesmos: quando eu estiver perfeito, aí sim eu vou tentar. Mas esse dia nunca chega, porque a perfeição não existe. O que existe é o progresso. Cada passo, cada tentativa, cada erro que ensina algo novo. Quando você se liberta da necessidade de ser perfeito, você se abre para a possibilidade de crescer de verdade. Imagine alguém que decide começar a correr. No primeiro dia, dá algumas voltas e já se sente exausto. A mente grita: você não nasceu para isso. Olha como está cansado. Você não é bom o suficiente. Se essa pessoa acreditar nessa voz, vai parar ali mesmo, nunca vai avançar. Mas se em vez disso, ela aceitar que o cansaço faz parte, que a dor do início é natural e voltar no dia seguinte para tentar de novo, ainda que fracasse outra vez, o corpo começa a mudar, o fôlego melhora, a resistência aumenta e o que antes parecia impossível vai se tornando parte da rotina. Isso é progresso. Não é bonito como uma imagem perfeita nas redes sociais, mas é real, é autêntico, é transformação verdadeira. O mito da perfeição nos faz acreditar que existe uma linha de chegada onde tudo estará resolvido. Só que quando você acredita nisso, passa a vida correndo atrás de algo que nunca vai encontrar. A perfeição não é o destino, e sim uma ilusão que impede você de valorizar o processo. O progresso, por outro lado, é palpável, é concreto. Você sente no corpo, na mente, no coração. Você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa de ontem. Esse é o verdadeiro segredo da superação. Não buscar ser perfeito, mas sim estar disposto a melhorar um pouco a cada dia. E talvez agora você esteja se lembrando de momentos em que desistiu porque queria resultados rápidos, porque não queria mostrar suas falhas para ninguém, porque achava que só valeria a pena se fosse perfeito. Essa sensação é muito comum e é ela que impede tanta gente de dar passos simples que mudariam completamente a vida. Pense em quantas oportunidades já foram deixadas para trás apenas por medo de não sair perfeito. Mas e se o valor estivesse justamente em começar imperfeito e ir lapidando no caminho? A perfeição afasta, cria distância, parece inalcançável. O progresso, por outro lado, aproxima, conecta, inspira. É muito mais fácil se identificar com alguém que erra, cai e levanta do que com uma imagem idealizada que nunca falha.
É por isso que as histórias de superação mais poderosas são aquelas que mostram as cicatrizes, não apenas as medalhas. Porque é nas marcas do caminho que a gente enxerga a humanidade. E essa é a humanidade que nos faz acreditar que também é possível para nós. E aqui vai um convite íntimo. Se até aqui você já sentiu o peso desse mito da perfeição em algum momento da sua vida, escreva nos comentários a frase "Eu escolho o progresso". Escreva isso como um compromisso consigo mesmo, como um lembrete de que você não precisa ser perfeito para continuar. Essa simples declaração já pode ser o primeiro passo para se libertar da prisão invisível que a perfeição cria. Perceba como o mito da perfeição é, na verdade, uma das maiores ilusões que você já acreditou. Ele se apresenta como um padrão inalcançável, como se só quando tudo estivesse impecável você pudesse dar o próximo passo. Mas agora você já entende. Essa cobrança é uma prisão silenciosa que rouba a sua força, rouba as suas chances e rouba o seu tempo. O progresso, por outro lado, é liberdade. É a prova viva de que mesmo entre erros e acertos, você continua em movimento. E talvez hoje seja o dia de virar essa chave dentro de você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas promessas não conseguiu cumprir, não importa quantas vezes acreditou que não seria capaz. O que importa é que você ainda está aqui, ouvindo essa mensagem, sentindo essa verdade bater no peito. Isso já mostra que existe dentro de você algo que não desistiu, algo que ainda acredita que é possível. E é possível. Você não precisa esperar estar perfeito para recomeçar, para tentar outra vez, para dar o próximo passo. A vida não exige perfeição, a vida exige coragem. E coragem não significa não ter medo, significa agir apesar do medo. Coragem não é ausência de falha, é decidir continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então levante a cabeça agora, respire fundo. Lembre-se de tudo que já passou e perceba que você sobreviveu a todos os seus piores dias. Se sobreviveu a eles, pode seguir em frente. Escolha hoje acreditar no progresso e não na perfeição. Escolha dar um passo, mesmo pequeno, porque é esse passo que vai abrir espaço para o próximo e depois para o outro, até que você olhe para trás e perceba que já percorreu muito mais do que imaginava. Não espere mais. Não se esconda atrás da desculpa de que ainda não está pronto. O momento é agora. A hora de mudar é hoje. Porque, no fim das contas, a perfeição nunca existiu. Mas o progresso sempre esteve ao seu alcance. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito poderosa. Comente aqui embaixo, eu recebo, se esta mensagem fez sentido para você. Essa declaração é como um compromisso com o progresso. É você dizendo para si mesmo que está aberto a mudanças, que está pronto para continuar. Além disso, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso mostra que esse conteúdo foi importante para você e ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas que também precisam ouvir isso. E não para por aqui. Na tela já está aparecendo o próximo vídeo que vai aprofundar ainda mais nesse tema e trazer revelações que podem transformar a forma como você enxerga sua própria vida. Clica e continua comigo, porque a sua jornada não termina aqui. E vida longa ao canal Você Sabia? Fatos pelo Mundo Olhar Curioso.